Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinzas. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não. Serás jogada no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, essas leituras que hoje temos a oportunidade de ouvir, a primeira leitura do livro do profeta Isaías e esse trecho do Evangelho, nos fazem refletir sobre a responsabilidade que cada um tem com o próprio crescimento espiritual. Ao invés de ficar olhando para os outros e tentando ver o que o outro tem feito ou tem deixado de fazer, cada um de nós tem a responsabilidade de crescer, sem comparar-se. As comparações, elas tiram do ser humano toda a vontade de crescer ou o mérito do crescimento. O crescimento espiritual é uma necessidade que todos nós temos. Ontem nós celebrávamos São Bento e por um momento eu pensei, há um perigo grande de nós ficarmos só naquela questão de pedir proteção a São Bento, falar de São Bento, querer usar a medalha de São Bento, pedir proteção contra isso, aquilo e aquilo outro, e não procurarmos entender por que Bento se tornou santo. E Bento se tornou santo porque ele caminhou na fé. Ele fez um percurso. Poderia não ter feito. Durante esses dias nós tivemos oportunidade de celebrar tantos santos, como nós passamos o mês de junho lembrando de vários santos, iniciamos agora o mês de julho também. E será assim porque a Igreja, na sua sabedoria, colocou esses exemplos, que são exemplos verdadeiros, são exemplos reais, para que nós possamos sentir esse desejo de crescer. E nós precisamos crescer sempre. E a palavra de Deus hoje vem mais uma vez nos dar aquele empurrãozinho, aquela motivação para crescermos. Nosso Senhor Jesus Cristo fala das cidades. E ele é bem duro com Cafarnaum, porque era o lugar onde ele morava. Foi o lugar onde tantos milagres aconteceram. Mas a cidade, ela não é um ser vivo. Ela é composta, ela é formada por pessoas. Então, na verdade, a advertência de Jesus é para cada indivíduo que está ali naquele lugar.
cada ser humano que mora dentro daquela cidade. E a advertência que ele deu para Cafarnaum é uma advertência que serve para cada um de nós que estamos caminhando ou que somos convidados a caminhar. E o que ele diz? Ai de ti, Cafarnaum, pensas que serás elevada ao céu? Não, serás lançada no inferno, porque se Sodoma tivesse visto a metade daquilo que tu vistes, tinha se convertido e existiria até hoje. Essa advertência, meus irmãos e minhas irmãs, ela vem para nós como uma advertência muito forte. Por quê? Porque quantas graças, quantos milagres, quantas coisas bonitas nós já tivemos a oportunidade de presenciar. E aí nos faz lembrar aquela outra frase de Jesus que diz: a quem muito foi dado, muito será cobrado. E hoje, nos dias em que nós vivemos, nenhum ser humano pode se desculpar, dizendo: ah, mas eu nunca ouvi falar, ah, eu nunca ouvi falar de Jesus, ah, eu não sabia que esse era o caminho, eu nunca ouvi falar do Evangelho, nunca ninguém parou para me explicar o Evangelho, eu nem sabia que existia. Negativo. Hoje, mais do que nunca, a palavra de Deus tem sido colocada de maneira ampla. Eu imagino só a quantidade de canais de televisão a serviço da Igreja Católica, a serviço da nossa fé, a serviço de cada um de nós, transmitindo todos os dias o Evangelho, as mensagens de nosso Senhor Jesus Cristo, as reflexões dos bispos. E tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, podem ter certeza, tudo isso é graça de Deus na vida da gente. Mas na história pessoal de cada um de nós temos muitos sinais da presença de Deus. Como alguém pode dizer que Deus não existe? Como alguém pode falar que não foi tocado pela palavra de Deus? Como pode haver desculpas quando nós temos tantas graças? Nós estamos vivendo o ano da misericórdia. Daqui a pouco mais de um mês, nós estaremos fazendo e vivendo um momento muito especial que é o Congresso Eucarístico Nacional. Serão ocasiões em que nós poderemos realmente meditar sobre os mistérios mais profundos da nossa fé, sobre as verdades mais maravilhosas que nos foram reveladas. Mas será que de fato nós aproveitamos? E o crescimento espiritual, que foi o que eu comecei falando nessa reflexão, é uma preocupação para nós? O Congresso Eucarístico Nacional, que acontecerá daqui a alguns dias, ele será um momento em que toda a igreja, não só de Belém, mas todas as dioceses do Brasil, estarão convocadas para prestarem homenagem à presença real de Jesus na hóstia sagrada e também para refletirem sobre os mistérios da nossa fé. A gente olha a programação que foi tão bem preparada para aqueles dias e a oração que vem espontânea quando a gente contempla aquela programação é dizer: Senhor, através do Teu Espírito, toca os irmãos e irmãs, não só da Arquidiocese de Belém, mas de todas as dioceses, para que possam vivenciar de maneira forte esse tempo de graça que nós viveremos. Aquilo que Jesus fala no Evangelho pode parecer para alguém que não é acostumado e que não tem conhecimento como uma coisa muito dura. E diz assim: mas como é que Jesus, que é o Rei da Misericórdia, é capaz de falar coisas tão duras em relação às cidades que ele ali está advertindo? E a gente esquece que na revelação divina, na Sagrada Escritura, do Antigo ao Novo Testamento, Deus
se revela misericordioso, sim. E ninguém pode duvidar disso, porque a misericórdia de Deus é real. Nós tocamos e somos tocados pela misericórdia de Deus. Mas tem uma outra coisa que caminha junto com a misericórdia, que é a justiça. Porque não é justo que alguém se esforce tanto e outro, com as mesmas capacidades, não se esforce nada. Deus é justo e Ele não pode, de maneira alguma, ser indiferente a essa realidade. Tem gente que progride com muita dificuldade e tem outros que com muita facilidade não fazem progresso nenhum. Pessoas que têm tudo a seu favor e não crescem na fé. E outras pessoas que passam por apertos, por provações, por dificuldade e mesmo assim crescem espiritualmente. Então, duas coisas nós temos que ter presentes. Deus é misericordioso, mas Deus é justo também. E é olhando para a misericórdia e para a justiça que nós devemos sentir esse desejo dentro de nós de progredirmos. Aí alguém me pergunta assim: padre, como é que a gente vai fazer para progredir? A primeira coisa, o primeiro passo para o nosso progresso espiritual é uma conversão que nós temos que fazer à palavra. A conversão à palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, significa fazer com que a palavra de Deus ela seja importante na vida da gente. A segunda conversão é nós começarmos a aproveitar o tempo que nós temos para dedicar a Deus. Nós temos tempo para tudo, para Deus é o mínimo. E isso é ruim, porque ninguém progride fazendo pouco, é preciso fazer muito. Na vida espiritual é necessário caminhar. Se nós não caminharmos, o progresso não acontece. Por esse motivo, queridos irmãos e irmãs, procuremos estar atentos ao que a palavra nos diz. Eu fico pensando na minha situação, mas penso em cada um de vocês. Imaginem só, todos os dias nós temos a oportunidade de ler e meditar e ouvir a respeito do Evangelho. Isso causa alguma coisa na vida da gente? Ou nós nos comportamos como essas paredes aqui da Basílica, que estão aí há mais de 100 anos, testemunhando o Evangelho, porque elas estão ali, enquanto os sacerdotes proclamam a palavra de Deus, mas não causa nenhum impacto. Por quê? Porque são seres, não são criaturas, mas são elementos da natureza que foram colocados aí e que não têm vida diferente da gente. Nós somos seres vivos, somos criados à imagem e semelhança de Deus e temos a capacidade de dialogar com Ele e somos inteligentes e compreendemos o que Ele nos diz. Então, a palavra de Deus, ela toca a vida da gente ou ela simplesmente passa sem que nós deixemos que cause em nós o impacto, a realidade que ela deve provocar, a ação, o efeito que ela precisa provocar. Então procuremos, meus irmãos e minhas irmãs, estar mais atentos e que a graça de Deus nos acompanhe. E a primeira leitura nos mostra como é necessário confiar. O rei Acais treme diante do perigo de ser tomado por outros povos. E ele treme porque não confia em Deus. E Deus manda então o profeta para dizer a ele que não tenha medo, que ele fará justiça e que as promessas que ele pronunciou serão cumpridas. Nós também temos muitas promessas de Deus na vida da gente. Sejamos confiantes, acreditemos no poder de Deus, acreditemos na ação dele na nossa vida. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.